não dá nada além das nossas forças. E existem situações, muitas vezes, Senhor, que nós achamos que nós não vamos suportar. Porque uma coisa é você passar por alguma situação, outra coisa é você ver pessoas passando por aquela situação. E muitas vezes a gente prefere até que seja conosco do que com aquela pessoa. Mas esse é o sentimento do amor, de quem ama, quem quer proteger. Mas uma coisa é certa, nós podemos proteger de coisas naturais deste mundo, mas nós não podemos proteger das coisas espirituais e nem da vida eterna no inferno. Só Deus pode fazer isso. Deus pode proteger não apenas da dor, mas Ele pode proteger da morte eterna. Porque a pior coisa neste mundo, como diz a tua palavra, que adianta ganhar o mundo inteiro, viajar o mundo inteiro, ter melhores condições e perder a sua alma. Porque é a pior coisa na vida. Mas uma coisa é certa, Senhor, que a nossa vida com o Senhor é muito mais importante, porque o próprio Jesus Cristo disse para aquele homem, era um bandido, passou a vida inteira talvez roubando, tinha um parceiro de prisão, parceiro de roubo, de violência, de assalto, de fazer o mal, ao fim deles irem para a cadeia e merecerem a morte na cruz. Eles mereciam estar naquela cruz, segundo as normas e a lei da sociedade. Mas de repente, eles morreram na cruz, mas Jesus levou um deles, para o paraíso naquele mesmo dia. O outro, infelizmente, com a sua arrogância, com a sua prepotência. Por isso te peço, Senhor, que nos momentos da nossa vida nos dá lucidez mesmo, Senhor, para decidir, para andar na tua presença, para ter coração humilde, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, eu oro, eu clamo em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoa, nos fortalece. O Calil, a sua família, que também ontem Deus recolheu a sua avó. Em nome de Jesus, cada vida que tem suas perdas neste mundo material, mas tem seus ganhos no mundo espiritual. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, nesse cenáculo de oração, seja um mover de Deus na nossa vida, para que nada possa roubar a nossa fé. Nada possa roubar a nossa fé. Em nome de Jesus, como muitos irmãos cristãos foram mortos na fogueira, mas não perderam a sua fé. Por isso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vem sobre nós a cobertura dos céus divina na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Fortalece o teu povo, dá entendimento, conhecimento da tua palavra, do teu reino, da tua obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro por cada um aqui nesse cenáculo de oração. Te peço pelo poder e a unção dessa palavra que o Senhor vai nos ministrar hoje, Senhor. E que nós possamos realmente viver a cobertura divina. Porque o amor de Deus, Ele nos alcançou, Ele nos alcança, Ele está na nossa vida. Por isso eu faço questão que esse cenáculo possa realmente abençoar cada um dos seus filhos nessa noite. Porque cada família, Senhor, estão passando por dificuldades, situações, outros são situações familiares, no casamento, no relacionamento, outros são situações com os filhos, com o marido, outros são situações de enfermidade financeira, sem emprego, sem perspectiva de pagar as suas contas este mês, aquelas que já estão atrasadas, pessoas que estão todos os dias sendo cobrados pelos cobradores, Senhor. Há muitas situações acontecendo ao mesmo tempo nas famílias, mas nós pedimos a tua misericórdia, que não olha só para um lado, só para uma situação. O Senhor vê o todo. O Senhor olha para cada situação das nossas vidas. Por isso, Senhor, que a nossa vida, a nossa aliança com o Senhor seja inquebrável, que cada vez mais seja fortalecida,
naquele que pode fazer, como nós fomos ministrados hoje, a importância de Jesus Cristo. Ele pode fazer milagre. Ele tem poder para transformar. Ele tem poder para transformar a água em vinho. Ele tem poder para transformar um relacionamento, um sentimento. Ele tem poder para ressuscitar. Ele tem poder para mudar a sorte. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para transformar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Por isso eu oro e clamo nessa noite, em nome de Jesus, abençoando os seus filhos, com a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos seguindo o nosso cenáculo de oração. Hoje nós temos aí um tema muito, muito especial e, na realidade, nosso tema geral, diário, é libertação. Nós estamos nos 10 dias de libertação. E hoje é o dia da libertação que transforma a vida sentimental. Vou repetir. Hoje é dia de libertação que transforma a vida sentimental. Ontem nós falamos sobre libertação emocional, anterior familiar, física e a libertação de espírito em derrota. Nós somos hoje nesse 5º dia dessa campanha de jejum e vamos estar falando sobre esse tema. E eu quero te convidar aí a abrir a sua Bíblia. Eu vou falar sobre 2 textos hoje, tremendo esses 2 textos, para que você possa receber essa libertação que transforma a vida sentimental. Então vamos lá, no capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 6 até o versículo 10, depois versículo 15 até o versículo 19. Amém? Em nome de Jesus. Em Evangelho de João, capítulo 4, versículos 6 a 10, de 15 a 19, depois nós vamos lá para 1 Samuel. E já foi anunciado aqui, já falta só a data, mas o próximo encontro vai ser lá em Foz de Iguaçu. Olha que bênção. As margens lá das cataratas e tudo mais. Então, se prepare aí vocês para o próximo encontro aí, em nome de Jesus. Então, ano que vem, vamos lá para Foz do Iguaçu, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. O texto aqui do Evangelho de João, começando aqui com o Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 15 em diante, do versículo 4 em diante, na realidade, nós vamos ver aqui o quanto é importante nós temos aí essa libertação que transforma a vida sentimental. E a palavra de Deus é maravilhosa, porque o que acontece nessa passagem, eu sei que é uma história já bastante conhecida, né? Mas ela, a partir do versículo 6, ela diz assim: ali ficava o poço de Jacó, naquele local. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta da meia-noite. Perdão, do meio-dia. Estou trocando aqui. Só 180. Então, por volta do meio-dia, Jesus estava cansado e ele sentou ali junto àquele poço. E nisto veio-lhe uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, ali já vem a rivalidade. E ela percebeu, ele não se identificou, mas as características de Jesus Cristo eram de um judeu, era bem diferente de um samaritano. Até mesmo as roupas tem algumas características diferentes. Como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana. Era uma pergunta que não se fazia, era um pedido que não se fazia, mas Jesus fez. Jesus, na realidade, ele começou um diálogo, ele criou uma estratégia, para entrar na intimidade, na vida dessa mulher. E essas lives, elas têm sido uma estratégia para entrar mesmo na vida das pessoas, para poder trazer transformação. E foi o que aconteceu.
E ela disse, isso porque os judeus não se dão com os samaritanos, havia uma briga. O versículo 10 que eu acho muito importante, porque ele fala assim, Jesus respondeu, é a resposta de Jesus. Se você conhecesse, então Jesus quebra um caminho de briga, o caminho de confusão, o caminho de, sabe, de rivalidade. É muita sabedoria aqui o versículo 10. Jesus, ela entra com uma questão, porque você é samaritano, tá? Como se fosse uma provocação mesmo. Sabe quando a gente falou lá sobre o rei, que Naamã foi lá falar com ele para curar ele ficou muito bravo, ele viu que era uma provocação e tal, e toda aquela situação. Aqui poderia ter começado uma guerra, uma situação de briga, porque o pedido de Jesus era uma provocação para o samaritano. Mas Jesus ele quebra aquele caminho de destruição. Ele fala assim, se você conhecesse o dom de Deus. Então ele começa a falar do quê? Do dom de Deus que está... se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água para beber, você me pediria e eu te daria a água da vida. Então vai ser muito forte isso. Jesus ele cria um diálogo com essa mulher, ele tira essa rivalidade do caminho. Por isso, eu quero em nome de Jesus Cristo, que aqui a gente vê o poder da transformação na vida sentimental de uma pessoa. E Jesus já começa a mudar o conceito daquela mulher com relação aos judeus samaritanos, porque o Senhor veio para salvar todos aqueles que estão perdidos. E essa mulher era uma pessoa que estava totalmente perdida. E vamos dar para um pouquinho mais para frente, o versículo 15 diz assim, a mulher disse, depois de toda uma conversa, a mulher disse ao Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela não tinha entendido o mover a situação espiritual. E às vezes as pessoas são roubadas porque elas não entendem o mover espiritual. Elas não percebem o mover espiritual. E Jesus continuou insistindo com ela, mas ali ela falou, tudo bem, então me dá um pouco dessa água, eu não quero mais ter sede, eu não quero também voltar aqui pegar água, enfim. Jesus, então, mais uma vez, ele entra com uma outra proposta, ele quebra o caminho de discussão, que fala, mulher, você não está entendendo, né, as coisas são espirituais, você parece que, né, levando um pouco mais para o natural, eu estou querendo trazer para a parte espiritual, que ele vem falando, se você soubesse o dom de Deus que está aqui neste lugar, que está sobre a minha vida, tal. Então Jesus, mais uma vez, no versículo 16, ele quebra aquele ritmo de uma conversa que vai para uma situação não boa. Ele fala, vá chamar o seu marido e volte aqui. Eu sabia o que estava falando. Versículo 17, ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão. Porque ela foi muito sincera naquilo que ela entendia, naquilo que ela estava ali. Né? E aí você tem razão de dizer que não tenho marido, porque já tive 5, e esse que agora estou com ele não é o meu marido. Né? Jesus Cristo disse o que você disse, né? É verdade, porque nós precisamos realmente buscar isso. Veja, ela disse, eu não tenho marido. Então Jesus Cristo, você tem razão, você, né, não tem marido. Você está com uma sexta pessoa, mas não é o teu marido. Então Jesus começa a falar disso e ela abre os olhos, ela acelera o coração, ela fala como esse cara sabe da minha vida. Então, final do versículo 16 e o versículo 18 são falas do próprio Jesus Cristo falando para ela. O que você disse é verdade, você não tem. O que você tem agora, que é o sexto, não é teu marido. Né? Então, querido, isso é muito sério. Isso chamou a atenção daquela mulher e mais uma vez mudou o ritmo daquela conversa. E o versículo 19 diz que a mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Porque ele mexeu com uma coisa muito séria. Mas Jesus não mexe simplesmente para provocar, ele mexe para transformar.
Amém? Em nome de Jesus. Por isso que Maria disse para Jesus: faça tudo o que ele disser, porque onde Jesus põe a mão, ele transforma, ele muda, ele traz a ressurreição em 4 dias, ele coloca a mão ali naquele caixão, naquele morto, da viúva de Naim, ele ressuscita aquele moço. Então, onde Jesus Cristo, ele não chegou por acaso ao meio-dia naquele poço, ele permitiu que os discípulos fossem, porque os discípulos naquela conversa iam talvez falar alguma coisa, porque literalmente o discípulo ainda não estava preparado para viver uma comunhão com o samaritano. E quando os discípulos chegam, eles estranham Jesus Cristo conversando com aquela mulher, mas a conversa estava num nível maravilhoso que eles ficaram observando de longe. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, que Jesus entrou na intimidade daquela mulher para transformar a vida sentimental dela. Amém? Não para provocá-la, não para expor. Jesus não quer expor a tua vida, Jesus quer transformação na tua vida. Jesus não quer te ridicularizar, ele quer transformar a tua vida. Por isso, hoje é dia da libertação que transforma a vida sentimental. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso o cenáculo de oração também tem essa proposta de entrar na tua vida, você nessa meia hora, seja uma meia hora poderosa, importantíssima na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então recebe hoje o poder e a unção dessa palavra sobre a sua vida, que é o poder que transforma. E aqui nós estamos falando de uma situação sentimental, uma mulher que ia buscar água fora do padrão das pessoas que iam buscar água, porque ela realmente era uma pessoa, talvez até com uma conotação de prostituta ou de qualquer outra conotação, mas ela não convivia com as outras mulheres, porque ela tinha uma vida totalmente desregrada. E Jesus Cristo é o sexto, o marido que você está com ela não é o teu marido, é o sexto, mas aí não é o teu marido. Mas esse nome de Jesus Cristo, mas o sétimo seria o marido dela em nome de Jesus. Amém? Então, não importa o passado dela, o importante é que ela tomasse daquela água da vida. Não importa o que está acontecendo com você, com a tua família, o teu passado, o importante é que você hoje se renda a esse Jesus que transforma, a esse Jesus que tem poder para transformar, que tem poder para libertar, para curar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então recebe hoje o poder e a unção dessa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. E agora nós vamos lá para o livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 25. Nós vamos ler alguns versículos apenas que você possa entender esse poder de transformação que o Senhor tem para a minha vida, para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui em 1 Samuel, no capítulo 25, olha que coisa tremenda que diz o versículo 2 e o versículo 3. Depois nós vamos para o versículo 39, para a gente poder entender aqui o quanto é importante esse poder de transformação. E o versículo 2 diz assim: havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico. Ele tinha ali a sua propriedade ali no Carmelo, era um local importante, um local bom, e ele era um homem muito rico. Ele não é falar que era um homem rico, era um homem muito rico. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome deste homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal, olha aí, era um homem grosseiro, né? Em outra versão fala que era um homem louco, né? Era um homem grosseiro e mau em tudo que ele fazia. Não foi só com Davi, ele era grosseiro, ele era mau em tudo que ele fazia. Uma mulher linda, diz que Abigail era linda, maravilhosa e inteligente, né? E ele, grosso, mau em tudo que ele fazia, e era descendente de Caleb. Então, querido, olha que coisa louca. Nós vimos aqui uma situação de uma mulher que estava no sexto marido, que era samaritano, que não podia nem pedir água para os judeus, nem os judeus pedir água para eles. Era uma situação louca, mas ali houve um poder de transformação.
E aqui a gente vê uma mulher casada, uma mulher bonita, inteligente, com um cara bruto, louco, rico, né? Mas em nome de Jesus Cristo. E é algo impressionante, porque o tema de hoje, ele fala sobre a libertação que transforma a vida sentimental. Essa mulher, ela precisava que a sua vida sentimental fosse transformada. Agora, vocês acham que este homem, né, esse duro de coração, grosseiro, que tudo que ele fazia com maldade, e ele realmente era um homem bastante complicado de se conviver. Mas essa mulher, ela era uma serva de Deus, Nabal não era servo de Deus. Havia aqui um casamento entre luz e trevas. Aquela mulher estava no sexto, né, relacionamento. Abigail estava aqui no seu primeiro relacionamento, mas era um relacionamento totalmente conturbado. Mas o segundo relacionamento de Abigail, que nós vamos ver um pouco mais para frente, foi um relacionamento maravilhoso. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está o poder da transformação de Deus, porque a inteligência dessa mulher não era uma inteligência, né, para conquistar riqueza, era uma inteligência porque ela tinha a sua vida no altar de Deus, uma inteligência espiritual, um posicionamento espiritual. E ela sabia lidar com o seu marido, ela sabia lidar com aquela situação, mas só que Deus, ele coloca um basta na nossa vida, como o próprio Jesus Cristo estava ali esperando para colocar um fim na vida daquela mulher e de toda a cidade de Samaria, que mudou totalmente o conceito, e eles puderam entender que ali tinha um profeta, ali tinha um homem de Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E olha que coisa louca aqui no versículo 39. Vamos aqui para o versículo 39, para a gente poder entender essa história, né? Versículo 39 diz assim: quando Davi soube que Nabal havia morrido, houve toda uma situação, né, que vocês já conhecem, essa história, quem não conhece, por favor, continue lendo até o versículo 38, mas aqui no versículo 39, ele fala assim: quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e livrou este seu servo de fazer o mal. Olha que coisa louca. Abigail, ela chama a atenção de Davi pelo seu posicionamento, pela sua postura. E a gente vê muitas vezes mulheres, pessoas, nós estamos aqui hoje no encontro de casais, nesse final de semana, e a gente vê muitas pessoas, às vezes, destruindo o seu casamento por falta dessa inteligência matrimonial, dessa inteligência espiritual. E essa mulher, por causa do seu posicionamento, faço questão, você que não conhece bem a história, ou que não lembra muito bem da história, que leia a história antes de dormir, para que você possa entender, em nome de Jesus, porque hoje, o mais importante hoje que Deus falou para nós vivermos essa libertação que transforma a vida sentimental. E aqui começa um novo tempo. Logo depois de alguns dias, aquele Nabal, Deus recolhe, Deus tira aquele Nabal da terra. A mulher chamada Abigail, ela ficou viúva, Davi ficou sabendo. Davi não teve dúvida de mandar chamar. Ele fala assim: o Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Então aqui é uma outra situação, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas ele fala, no final do versículo, ele fala assim: então Davi mandou um recado a Abigail, dizendo que desejava tomá-la por mulher. Amém? Em nome de Jesus. Veja que coisa interessante, começando a falar lá de Jesus, Jesus chama atenção porque aquela mulher estava no sexto, né, relacionamento, mas não era ainda o seu marido. Davi manda chamar para casar com ela. Vai ter um relacionamento, né, de homem, marido e mulher. Deus é o Deus da família, por isso que Jesus foi resgatar aquela mulher que estava totalmente perdida, mas o sentimento daquela mulher era maravilhoso. Só que as pessoas, muitas vezes, a pessoa que está numa situação difícil, as pessoas não querem saber, elas julgam, né? Todos poderiam, os discípulos já chegaram julgando, né?
Não conhecia aquela mulher, mas Jesus nos conhece. Jesus conhece o teu coração. Ele quer essa transformação na tua vida. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante nesse versículo 39, que a vingança pertence a Deus. Deus vai agir. Davi não precisou pôr a mão, porque ele poderia ter matado Nabal por atitude que Nabal teve, pela afronta que Nabal fez, né? Mas Davi não tirou, Abigail intermediou aquela situação. Aquela mulher também, ela samaritana, intermedia uma situação entre os judeus e os samaritanos. Ela vai na cidade, ela é uma mulher inteligente, era uma mulher talvez bonita também. Ela vai na cidade, ela chama todos os samaritanos ali e fala: vem ver um homem que é verdadeiramente profeta. Ele contou, ele falou tudo que a minha vida, tudo da minha vida. Ele é um profeta que nós estávamos esperando. Então, querido, é muito sério isso. Abigail também é uma mulher que intermedia, a mulher sábia, ela edifica a casa. Amém? Em nome de Jesus. Se Abigail fosse uma mulher arrogante, prepotência, que não levasse desaforo para casa, talvez ela não teria essa situação. Mas os seus servos a procuraram porque sabia que ela era uma mulher equilibrada. Falaram é o seguinte, por isso que eu quero que vocês leiam todo o texto, para vocês poderem entender que os servos o procuraram. Falou: Abigail, está acontecendo assim, assim, e não dá para a gente conversar com o teu marido. E é você. Por isso, em nome de Jesus Cristo, querido, hoje, nesse cenáculo de oração, o Senhor está liberando o poder que libera a transformação na nossa vida sentimental. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você hoje receba o poder e a unção desta palavra sobre a tua vida. E alguma área da tua vida você precisa dessa transformação na vida sentimental, seja com os seus filhos, seja com o teu marido, com a tua sogra, com o teu genro, com a tua nora, com os seus netos, seja com alguém da família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você precisa hoje receber o poder e a libertação desta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Recebe hoje esta unção. Recebe hoje esse poder sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor veio para nos transformar, o Senhor veio para nos libertar, o Senhor veio para nos perdoar, o Senhor veio para nos colocar naquele caminho, na rota correta, que é a vida eterna, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E aqui a gente vê duas situações que houve transformação na vida sentimental. Em nome de Jesus Cristo. Aquela mulher, ela não precisou, fazer escândalo, falar mal do seu marido, ela simplesmente ela foi lá e Deus então agiu em favor dela. Davi manda buscá-la para casar, fala: eu quero casar com você. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso Davi falou: eu preciso de uma mulher dessa equilibrada na minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Vocês vão ver a fala de Abigail, como ela se comporta diante de Davi, o temor que ela teve, e tudo isso foi favorável à vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você hoje receba o poder e a unção dessa palavra, mas o que está entrando hoje na tua vida, na tua casa, através desse cenáculo, é o poder de transformação na vida sentimental. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe hoje essa unção. Recebe hoje essa palavra. Recebe hoje essa verdade na tua vida. Porque Jesus pode, Ele é presente, como Ele fez naquele casamento. Estava indo para um caminho de briga, de confusão, de acusação, quem foi o culpado, e aquela festa ia acabar mal daquele jeito que não tinha mais vinho. Mas Jesus Cristo estava ali para transformar aquele casamento. Por isso, recebe hoje o poder e a unção sobre a tua vida. Ele pode. Deus pode. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor pode. O Senhor observou cada detalhe da vida de Abigail. Talvez ela sofreu muito com aquele marido, com as atitudes dele. Quantas vezes ele fez ela passar vergonha, com as suas atitudes brutas, grossas, mal. Havia maldade no coração daquele homem. Mas Deus ouviu o clamor daquela mulher. Deus vai ouvir o teu clamor, querido.
Em nome de Jesus Cristo. Deus vai ouvir a tua oração, esposa. Você que talvez teve um Nabal na tua vida. E de repente fala, meu Deus, nunca mais eu quero. Porque eu não quero mais homem na minha vida para viver aquilo que eu vivi. Deus, coloca um Davi. Coloca uma restauração, uma transformação nessa vida sentimental. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Como o Senhor colocou na vida daquela mulher samaritana. Não só mudou a história dela, mas mudou também a história de toda aquela cidade. Porque o Senhor, naquela conversa de um poço ao meio-dia, levou por um caminho de vitória de vida. Em nome de Jesus Cristo. O pouco de conversa que aquela mulher tem com Davi levou por um caminho de vida, de vitória. Por isso nós estamos agora falando com o Senhor, que essa oração, que essa conversa com o Pai possa levar essa casa, essa família para um poder de transformação. O Senhor sabe o que está acontecendo, como o Senhor sabia o que estava acontecendo com aquela mulher ali, né, que foi buscar água ao meio-dia, um horário do sol mais quente. Normalmente as pessoas iam de manhã ou à tardezinha. Ela foi no horário que ninguém ia buscar água, para não ter contato com aquelas pessoas. Mas o Senhor conhecia o coração e a vida daquela mulher. O Senhor Deus também conhecia a vida e o coração de Abigail, o sofrimento, as humilhações que ela passou. Para cada dia de vergonha de Abigail, Deus trouxe e deu a ela dupla honra. Para cada dia de vergonha daquela mulher samaritana, Deus deu e trouxe para ela a dupla honra. Por isso, em nome de Jesus, no lugar da afronta, ela ia buscar água, porque talvez ela era muito afrontada pelas famílias, pelas pessoas. No lugar da afronta, o Senhor trouxe a ela uma herança. No lugar da afronta de Abigail, o Senhor trouxe a ela uma herança bendita. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro hoje o poder que liberta, transforma a vida sentimental na vida de cada um dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós clamamos por essa nação, porque os valores na vida sentimental estão totalmente destruídos, distorcidos. Vergonhosamente, nós estamos vivendo num país e num mundo onde os valores morais, familiar e espiritual estão totalmente fora de uma realidade, meu Deus. Em nome de Jesus, como os samaritanos estavam com os judeus. Meu Deus, em nome de como aquela casa que tinha prosperidade, tinha empregados, tinha pessoas que dependiam daquela família, mas os valores morais, familiares, estavam totalmente distorcidos, destruídos. Uma época tão distante, tão remota, mas Satanás já havia colocado a mão para destruir aquela família. Mas eu quero, em nome de Jesus, o poder que transformou Abigail e o curso da história de Davi, porque ele poderia ter tirado a vida de todas aquelas pessoas. Pessoas inocentes morreriam. Mas o Senhor pôs a mão, traz esse poder que transforma, traz esse poder de libertador, Senhor. Libertador nessa nação, na igreja, nas nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Porque o mal já estava anunciado naquela família. Eu declaro no mundo espiritual o mal que está anunciado na tua casa, no teu lar, por Satanás, pelo inferno. Vai cair por terra hoje, em nome de Jesus Cristo. Vou repetir, o mal que estava anunciado vai cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Porque se Jesus não chega naquele momento na vida daquela mulher samaritana, ela teria o sexto, sétimo, oitavo, e nunca talvez construiria uma família bendita. Mas o mal anunciado por Satanás de fazer aquela mulher ver a vida dela destruída familiarmente, foi destruído. Da mesma forma de Abigail, eu declaro sobre a tua vida o mal anunciado pelo inferno, seja na vida dos seus filhos, teu casamento, na tua vida profissional, na tua vida financeira, em toda e qualquer área que afeta a tua vida familiar.
em nome de Jesus Cristo, vai cair por terra hoje. Isso liberando uma palavra de libertação que transforma a vida sentimental. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos. Em nome de Jesus, recebe hoje o poder e a unção dessa palavra sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Tenha realmente um final de semana poderoso. Em nome de Jesus. Hoje, para nós, aqui foi um sábado muito especial, né? Tanto de manhã como à tarde, parte de recreação também. Mas em nome de Jesus Cristo, que amanhã, hoje, né, já é domingo, um domingo de vitória, um domingo de bênção, você possa ver os bens do Senhor aqui na terra e nos céus. Eu te abençoo, libero a tua vida para um domingo poderoso, especial de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Muito Amém. Obrigado por participar desse cenáculo de oração, por tua presença aqui. É muito importante. Obrigado mesmo, em nome de Jesus. Boa noite. Amém, bispo. Boa noite. Pouco aí, viu, bispo? Tá difícil, viu, pastor? Tô tentando. Tá tentando. Eu quase fui a pista do boliche hoje, hein? É, cara, ó, só strike. Meu. Brincadeira. Jogou a bola no chão, não jogou pra frente. Meu, só strike. É técnica. Opa. Caiu todos. De demolição, né? Caiu todos. Meu, eu acho que eu tô com muita força, cara. Meu, 60 anos, né? Com força. Brinca. Tá comendo bastante. Não, é exercício. É exercício.